Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco da relação trabalho e energia, e a ideia dessa videoaula é essencialmente definir rapidamente o que é trabalho, só falando mesmo qual é a ideia. Depois disso vamos organizar totalmente falando o que seria a segunda lei de Newton, onde traria energia cinética e onde traria energia potencial, falar a definição de energia potencial, e provar o teorema, vamos dizer, fundamental da física para de energia, que diz o seguinte: energia cinética mais energia potencial é constante desde que, claro, as forças sejam conservativas. E no final da aula fazer exatamente essa demonstração desse resultado escrito, vamos dizer, com um pouco mais de matemática, só para dizer, isso aqui, é isso, essas contas são feitas. Então, vamos explicar toda a ideia aqui. Na física existe uma grandeza que é, vamos dizer, muito importante, que é a noção de trabalho. Tá? Como que define matematicamente trabalho? Força vezes deslocamento. Ponto. Não tem interpretação nenhuma para a gente a princípio. E o que acontece, que a ideia é o seguinte, temos uma força constante, tá? E vemos quanto tempo dura essa força para deslocamento. F vezes D é o que a gente está chamando de trabalho. A questão é que isso aqui se estende rapidamente com a ideia de integrais. Em que sentido? Vamos supor que agora a minha força é variável e depende de x, principalmente. Tá? Depende da posição. E o que a gente vai fazer é o f de x e vamos fazer deslocamentos infinitesimais, f de x dx. f de x dx é o que a gente vai chamar de deslocamento infinitesimal do trabalho, que é o d ômega, ou seja, d ômega é f de x vezes dx. Faço o somatório de todos desses microtrabalhos. Fazendo o somatório desses microtrabalhos e fazendo o limite do dx tender a zero, nós chegamos ao que a gente chama de integral de a até b de f de x dx, onde a é a posição inicial e b é a posição final. Muitas vezes na aula eu vou colocar azão, bzão. Tá? E para efeito técnico, F tem que ser conservativo. Depende apenas da posição. Velocidade. A força não depende da velocidade, vamos dizer assim. Porque se depender da velocidade, essa integral aqui não é resolvível. Se torna muitas vezes um símbolo apenas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar o que isso aqui como que a gente introduz isso com as leis de Newton. Então, nós temos que força é igual a MA. Tá? Força resultante que a gente vai fazendo, aplicando as leis de Newton, encontrando todas as forças. Isso aí é um trabalho de geometria analítica física, ação e reação. E o MA é a fórmula final. O que está acontecendo é que o MA vai se tornar energia cinética e a força resultante é o que a gente vai chamar de energia potencial. Lembrando, reforçando a ideia, as forças precisam ser conservativas. Então, só para ter uma ideia do que estamos fazendo, é o seguinte. Vamos passar a força para cá. MA menos F, isso aqui vai ser igual a zero. Agora, o que a gente vai fazer é multiplicar todo mundo por um dx, dx, dx e integrar. O que eu vou querer falar é que esse aqui vai associar essencialmente mv ao quadrado sobre 2. Esse aqui com um sinal de menos é o que a gente vai chamar de energia potencial. Então, menos isso aqui é o nosso U. E o que a gente vai querer denotar isso aqui é nossa constante. Claro que depois a gente vai botar os limites de integração para ficar finalizado direito. Mas é isso que a gente vai fazer nessa aula. Mais especificamente, então, dado uma força conservativa, nós temos a energia potencial que precisa desse sinal de menos. É por causa exatamente de passar a força resultante para o outro lado. É só para as contas ficarem bonitinhas. A energia potencial, a energia cinética é a fórmula dada para mv ao quadrado sobre 2, onde v é a velocidade da partícula, e o teorema é que a energia cinética mais energia potencial é constante. Claro, desde que as forças sejam conservativas, repito 10 vezes. Então, só para ter uma ideia, vamos colocar deslocamento de A até B.
Então vamos fazer a integral de a até b de f de x dx com sinal de menos. Se fosse isso aqui, é o nosso u. Então esse aqui então a integral de a até b é o que a gente chama de delta u. Delta u de b menos u de a pelo teorema fundamental do cálculo. O que acontece, o que a gente vai provar, o resultado que a gente quer, é que o trabalho é exatamente mvb ao quadrado sobre 2 menos mva ao quadrado sobre 2. Sempre. Onde vb, velocidade do objeto em B, e va, velocidade do objeto em A, ou do objeto ou da partícula. Então, qual é a ideia disso aqui tudo? Qual é a demonstração desse fato? Então, o que a gente tem que fazer? A gente quer provar que a integral de A até B de m vezes f de x dx, A, que a princípio depende de t, dx, é o que a gente está falando que é o m vb ao quadrado sobre 2 menos mva ao quadrado sobre 2. É isso que a gente quer provar. Então, como que a gente faz essa conta? Vamos finalizar esse pedaço. O a de t é o que a gente chama de dv dt. Essa é a ideia de velocidade. Só que dv dt, a gente agora vai usar um truque esperto, que fala assim, a posição depende do tempo. Mas então a gente pode pensar o contrário, se a relação for bionívoca. O tempo depende da posição. Para deslocamentos curtos, isso vale. Tá? Se a gente saber a posição, a gente sabe o tempo. E vice-versa. Se a gente saber o tempo, a gente sabe a posição. Tá? Desculpa, se a gente sabe o tempo, a gente sabe a posição. E vice-versa. Quando a gente sabe a posição, a gente fala, está naquele tempo. A menos de uma constante, mais 2π, dependendo. Por exemplo, pensa no pêndulo. Se a gente forçar de 10 a 2π, se a gente sabe a posição, a gente sabe que tempo está considerando no intervalo de 0 a 2π. Então, para deslocamento curto, isso aqui vai valer o que eu vou escrever aqui. O v pode depender do tempo, mas o tempo pode depender de x. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui a gente pode pensar como dv dx vezes dx dt. Só que dx, e aí que entra a notação de Leibniz é muito boa, mas dx dt é o que a gente chama de v. Então vai ficar v vezes dv dx, onde o v depende de x. E agora, se a gente quiser integrar, essencialmente vira v vezes dv, ou seja, se a gente multiplicar por dx, virou v vezes dv. Vamos escrever isso só para vocês verem. Então, qual vai ser a ideia? Então, vamos passar isso aqui para cá. Isso aqui vai ser igual a m, a integral de a até b, de quem? De a. Qual é a mudança de variáveis que a gente vai fazer? A gente vai fazer x. X vai depender de tempo, do tempo. Tá, então, olha só. Então, dx é o que a gente está virando x' de t vezes dt. Então, vamos fazer essa conta. Então, e isso aqui é o x', né? Então, vamos lá. Então, estamos fazendo o quê? A mudança de variáveis de t para x. Então, vamos ter que sumir todo mundo aqui. Então, isso aqui vai dar m vezes... Aqui, a gente vai usar a notação dv dt, ou se preferir, v' de t. Aqui a gente vai usar a notação x' de t dt vezes v vezes dt. Tá? É isso que a gente está integrando. V de t, dt, m está fora. V' vezes v vezes dt. Então isso aqui vai ser igual, agora deixa eu só trocar essa ordem aqui. Então, isso aqui é m vezes t vezes v' de t dt. Essa é a nossa primeira mudança de variáveis. E agora, deixa eu pensar aqui, agora não vai ser deslocamento de x depende de at, então vai ser de t0
ou TA até TB. Tá? Agora, x vai de A até B, então T vai de TA até TB. E isso aqui vai ser igual a quem? Primitiva, eu sei achar rapidamente. Se a gente pensar em V² sobre 2, dependendo de tempo, tá? Aqui, ó, V' de T dt, V de T. Vocês podem chamar isso aqui, vocês podem chamar V de T de W e fazer integral de VA até VB de W, tudo que tem direito. Mas eu acho que já está claro que é V de T ao quadrado sobre 2, o M que vai de que vai de TA até TB. E isso aqui tudo é igual a M vezes, vamos dizer, VB ao quadrado sobre 2 menos MVA ao quadrado sobre 2, onde VB é igual a V de TB e o VA é igual a V de TA. E só para finalizar, porque isso acaba provando tudo que tem direito, é o seguinte, o que eu acabei de provar? Eu sei que trabalho mais a integral, ou melhor, menos a integral de A até B de f de x dx vai ser igual a, pelo que a gente acabou de provar, m v ao quadrado b sobre 2 menos m v ao quadrado a sobre 2. Aqui a gente fez a conta u no ponto B menos u do ponto A. E o que a gente acabou de provar que é igual a integral de A até B de zero. Isso aqui é igual a zero. E por que eu estou falando disso? Então, o que a gente acabou de provar aqui, mvb ao quadrado sobre 2, mais energia de B, potencial em B, é igual a mva ao quadrado sobre 2, mais energia potencial de A. Então, o que eu estou dizendo é que essa função aqui é o que estamos falando que é constante, independe da posição que a gente está considerando. Então, é isso que eu queria passar para vocês.